mais um conteúdo da nossa disciplina. Inicialmente, quero mostrar para vocês uma novidade. A partir deste conteúdo, eu resolvi dividir o assunto em mini aulas, em mini videoaulas, tá? Mas inicialmente, nessa primeira videoaula, estou aqui projetando para vocês todo o conteúdo de proteínas que nós vamos estudar nesses 6 vídeos. Introdução, proteínas, conceito, o que são proteínas, como as proteínas são produzidas, que vocês estudam isso na genética, como síntese proteica, como as proteínas podem ser classificadas, né? Então, existem várias proteínas, né? Com várias funções, várias localizações dentro dos seres vivos. Portanto, uma maneira de ajudar é classificando-as de acordo com algum critério, tá? Adotado. Vamos falar das estruturas das proteínas, vamos falar do que é uma desnaturação proteica, como que uma proteína se ioniza e como que uma proteína exerce função tamponante, que foi um dos temas abordados nas videoaulas anteriores. Aminoácidos. É a menor parte que forma as proteínas, então vai ter uma oportunidade de estar numa videoaula trabalhando só sobre os aminoácidos, tá? As propriedades gerais, a ionização, como eles também funcionam como tampão. Vamos falar sobre a classificação dos aminoácidos de acordo com alguns critérios, que inicialmente vamos estar falando sobre a cadeia lateral e das necessidades nutricionais. A parte de classificação de aminoácidos segundo o metabolismo, mais especificamente sobre o catabolismo, vai ficar para uma aula futura, tá? O que temos então para o conteúdo dessa videoaula? Inicialmente vamos fazer uma introdução, depois vamos falar os conceitos de proteínas. Como assim conceito? Tudo depende da abordagem. O que nós queremos falar sobre proteínas? A gente quer usar um critério bioquímico ou um critério genético, tá? Mas tudo são definições de proteínas. Eu só quero ampliar o conhecimento de vocês sobre essa molécula, tá? E gostaria de falar também sobre a síntese proteica em termos de revisão, porque esse assunto de síntese proteica é um assunto comum tanto à bioquímica quanto à genética. O aluno ele deve se perguntar para essa videoaula e encontrar as seguintes respostas para essas perguntas. O que são proteínas? De que as proteínas são formadas? Então reflita, né? Assista essa aula procurando entender o que são as proteínas e o que formam as proteínas. Proteínas. Aqui eu trouxe alguns exemplos que quando nós falamos de proteínas, nós nos lembramos dos alimentos, né? Que nós sabemos que existem alimentos que são ricos em proteínas, mas não se esqueça que as proteínas são encontradas em maior quantidade, não faltando os outros nutrientes, como carboidratos, lipídios, sais minerais. Então, nenhum alimento é pura proteína, tá? Isso estou falando de alimento natural, não estou falando de suplemento e nem de medicamento, tá bom? Então aqui eu quis colocar essa figura para representar para vocês, tá? Essa questão dos alimentos que contêm proteína na sua composição, uma vez que eles são de origem animal, vegetal, fungos, algas, todos os seres vivos têm proteínas na sua composição, tá? E nós nos alimentamos ou do ser vivo completo ou de parte desse ser vivo, ou de um fluido como leite, né? Um fluido biológico extraído aqui do animal, tá? Aqui deste outro lado, eu coloquei a figura de um vaso sanguíneo e de uma célula, que nós vamos falar muito dela, da hemácia, tá? E dentro dessa célula da hemácia tem uma proteína muito importante chamada hemoglobina, tá? E aqui nós estamos vendo a estrutura da hemoglobina. Então nós vamos fugir lá daquele desenho de quadradinhos e vamos colocar a nossa proteína,
tá? Então a proteína, ela é filamentosa, tá? Ela não é um quadrado compacto, tá certo? Então a partir de hoje, deixamos de lado aquele desenho de quadradinho que nós fazíamos na aula de biologia celular, para mostrar a proteína como uma estrutura que é filamentosa, tá? Que ela se enovela, igual um novelo de lã, por exemplo, tá? E essa proteína aqui, ela é uma proteína que está dentro da hemácia. Então, ela tem uma localização intracelular, tá? Mas a hemácia, a célula vermelha do sangue, ela está num líquido extracelular. Tem alunos que acham que a hemoglobina, por estar na corrente sanguínea, ela é conhecida como proteína extracelular. Não, ela é uma proteína intracelular, uma vez que ela está dentro da hemácia. Bem, não podemos perder, né, durante essas aulas que vão acontecendo, vocês não percam a noção do que é a organização de um ser vivo. Então, o ser vivo ou o indivíduo, ele é formado por sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema neural, e esses sistemas possuem os seus órgãos. E esses órgãos são formados por tecidos, que são conjuntos de células que desempenham a mesma função. E as células, por sua vez, que vocês estudaram lá na biologia celular, o tecido que vocês estudam ou estudarão em histologia, tá? Lembrando que o organismo como um todo, os sistemas e os órgãos, vocês estudaram na anatomia e vão ver como esses sistemas e órgãos funcionam na fisiologia humana, tá? Nós temos que lembrar que essa célula, ela é composta, né, por organelas. E as organelas e membranas, por sua vez, são compostas por moléculas. Então a bioquímica, ela vai tratar exatamente das moléculas encontradas na composição dos seres vivos, tá? Moléculas essas que são formadas por átomos que se unem uns aos outros através de ligações químicas. Então, o que vai distinguir uma molécula da outra, tá? Que é encontrada na composição de um ser vivo, mais precisamente de sua célula, são os átomos encontrados na composição dessa molécula. Hoje nós vamos iniciar um assunto chamado proteínas. Então, nós vamos estudar uma família de moléculas que pertence, que tem características, os seus representantes, né? Tem características similares, por isso que está agrupado dentro de uma família chamada proteínas. Então, nós temos proteínas como hemoglobina, nós temos proteínas que eu falei, né, no slide anterior, que a hemoglobina é uma proteína encontrada na hemácia. Lá dentro da hemácia, essa hemoglobina tem a função transportadora. Nós temos proteínas nos alimentos, que são proteínas com função nutritiva, tá? Essas moléculas, né, que nós conhecemos aí, como eu falei, proteínas nutritivas, como miosina, actina. Ué, professora, miosina é do músculo. Sim, miosina é do músculo, tem função de contração muscular. No entanto, quando nós nos alimentamos de um pedaço de carne, seja de origem vegetal desculpa. Ai, que merda. Quando nos alimentamos de um pedaço de carne, tá? Seja de origem bovina, de peixe, tá? Nós estamos comendo miosina e actina, tá? Miosina e actina nós estamos obtendo. E essa miosina e actina, a função dela é nutritiva quando nós estamos falando de um alimento, tá bom? Voltando aqui, então as moléculas, né, fazem parte da composição das organelas, das células, tecidos, órgãos, sistemas, indivíduo como um todo. E hoje nós vamos falar da família de moléculas chamada proteína, tá? Então nós vamos falar das proteínas.
E aqui eu quero mostrar para vocês uma figura do livro do Langer, para mim muito importante, porque ela trabalha essa visão. Então nós vamos sair aqui da célula, vamos falar de estruturas que fazem parte da estrutura da célula, como os cromossomos, as membranas, aqui no caso é uma célula vegetal, então tem parede celular. Essas são estruturas supramoleculares. Uma membrana pode ser usado ali uma microscopia eletrônica para o registro dessa imagem, né? Agora, um microscópio eletrônico não consegue fazer a determinação de uma estrutura de uma proteína, porque a proteína é um dos componentes presentes na estrutura da membrana, que no caso são canais, né? Uma proteína com função de canal, tá? Nós temos proteínas com função receptora nas membranas, e essas proteínas são macromoléculas biológicas, assim como os ácidos nucleicos, assim como a celulose. Só que essas macromoléculas são formadas por unidades menores, tá? No caso aqui do DNA, vocês sabem que são os nucleotídeos. No caso das proteínas, são os aminoácidos. E no caso da celulose, são moléculas pequenas de glicose que se unem. Então, todas essas moléculas aqui nós conhecemos como unidades monoméricas ou monômeros. São estruturas que, unidas umas às outras, vão dar origem a moléculas maiores. Então, se eu associar nucleotídeo, 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 né, N moléculas de nucleotídeos, eu vou formar uma molécula de DNA ou RNA. No caso, aminoácidos se unem formando proteínas e peptídeos, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos dar um enfoque agora nas proteínas. E aqui nessa figura, ela mostra, né, o que nós vimos no slide anterior, né? Eu falei aqui para vocês, ó, isso aqui é uma proteína, tem um canal, é uma proteína que deixa passar substâncias do meio interno para o externo ou do externo para o interno, é um meio de comunicação, tá? Então você vê aqui um sulco, só que você está observando como se ela fosse compacta, que houve um corte, né, longitudinal que permite a gente ver o espaço que existia aqui dentro. Mas, pessoal, a proteína ela não é compacta. A proteína é filamentosa. Então, nós vamos parar de desenhar o quadradinho ou um quadradinho com um buraco no meio para desenharmos uma estrutura filamentosa que tem uma extremidade, que neste caso está aqui, por exemplo, para o lado interno, meio intracelular, e uma outra extremidade voltada para o meio extracelular. Como você sabe que aqui nessa parte é o meio extracelular? Pela presença do glicocálice, que são porções de açúcares, ligados a lipídios de membrana ou ligados a proteínas. Então, aqui eu tenho glicoproteína, aqui eu tenho glicolipídio, que associado à matriz extracelular compõe o glicocálice das diferentes células, né? Que justamente isso que é a função do glicocálice, diferenciação, reconhecimento celular. Cada tipo de células tem uma composição de glicocálice diferente. Então, voltando aqui à nossa proteína, ela tem duas extremidades, tá? E essas duas extremidades nós vamos conhecer, assim como o DNA tem extremidade 3 linhas, 5 linhas, o RNA também, a nossa proteína também tem duas extremidades, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que nós temos proteínas que são transmembrânicas, que são aquelas que têm contato com o meio interno e o meio externo, e proteínas que ficam apoiadas ou do lado externo ou do lado interno, que são as proteínas periféricas. Aqui, esse aqui que está desenhado na cor amarela, é um tipo de lipídio, tá, pessoal? Então, além dos lipídios de membrana, que são esses aqui com cabeças e perninhas, nós temos aqui, ó, nessa cor verde, é o colesterol, que é um lipídio menor e não tem as tais perninhas, que nós vamos aprender em aulas futuras. Vamos falar então das proteínas. Proteínas, protos, significa a primeira, a mais importante, tá? Então, as proteínas também são conhecidas como macromoléculas, que estão em maior quantidade na composição dos seres vivos, nas suas células, tá?
Aqui, quando colocou prótons como a primeira, foi justamente porque ela foi uma das primeiras moléculas a serem estudadas, mas não deixa para ela toda a importância. Nós sabemos a importância que tem os ácidos nucleicos, a importância dos lipídios, a importância dos carboidratos, tá, pessoal? Mas PROT veio de a primeira. Aqui eu tenho um quadro que traz informações, foi retirado do livro do Harper de Bioquímica, tá? Ele traz a informação da composição química normal de um homem com massa corporal de 65 quilogramas, tá? Então, se a gente for falar que a pessoa pesa 65 quilogramas, desses 65 quilogramas, que é o valor registrado na balança, quantos quilos são decorrentes da presença de água? 40 quilos, que equivale a 61,6% do peso deste homem, tá? Então, como nós vimos na aula anterior, né, nos assuntos da semana passada, nós vimos o quanto que a água é o principal componente da composição dos seres vivos. E agora vamos observar as proteínas. Olha isso aqui, 11 quilos de proteínas, que equivalem a 17% da massa corporal. Seguida de lipídios, 9 quilos, carboidratos, 1 quilo e minerais, 4 quilos. Nós temos mais minerais na nossa composição do que carboidratos, mas carboidratos são importantes também. Nós vamos ter aula de carboidratos e nós vamos observar isso. Então, este quadro mostra para nós que, tirando a água, que não é uma molécula, né, produzida exclusivamente só pelos seres vivos, dentre as moléculas, né, proteínas, lipídios e carboidratos, as proteínas são as biomoléculas encontradas em maior quantidade na composição dos seres vivos. Bem, e o que são proteínas? De que elas são formadas? Elas são formadas pela união de aminoácidos. E para esses aminoácidos ficarem compondo uma proteína, eles devem estar ligados uns aos outros. E aí a ligação que une um aminoácido ao outro chama-se ligação peptídica. E ela é uma ligação covalente, portanto ela é uma ligação forte, tá? Então aqui estão os aqui está a proteína. Essa proteína tá de uma forma simbólica, né, para representar que cada bolinha dessa unida uma à outra, aí você imagina uma sequência aqui. Essa proteína nós conhecemos todas, né? Proteínas nós conhecemos como polímero, tá? Então, polímero é uma molécula formada pela repetição de monômeros. Então, cada bolinha dessa é um monômero, tá, pessoal? Então, cada bolinha representa um monômero. Então, para ter uma proteína, eu teria que ter vários monômeros ligados uns aos outros. E esse monômero chama aminoácido, que nós vamos ter uma videoaula exclusiva para ele, aonde esse aminoácido, ele tem na sua estrutura um grupo amino, né, lá da química orgânica, um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e um radical, ou grupo R, tá? Ligado a um carbono. Esse carbono que está ligado à carboxila, nós chamamos de carbono alfa. Se tiver um outro carbono aqui, é o beta. E o último da cadeia carbônica, nós chamamos de carbono ômega, tá? Seguindo o alfabeto aí, tá? Alfa, beta e assim por diante. Então, chama aminoácido, por causa da presença desses grupos carboxila e amino. Então, para reforçar isso, o aminoácido, ele é um monômero, tá? Então, quando eu tenho um aminoácido, ele representa um monômero. Quando eu uno aminoácidos, eu vou formar peptídeo de 2 a 100 aminoácidos. Isso é só uma pequena convenção, pessoal, para que vocês entendam essa divisão de peptídeo e proteína. Mas, no entanto, diferentes autores podem ter uma contradição com essa informação, mas é só para vocês terem uma noção. Já a proteína é uma molécula, tá, formada por mais de 100 aminoácidos. Então, vamos usar um critério de quantidade por enquanto. Monômero, um aminoácido. Peptídeo é uma molécula formada pela união de 2 até 100 aminoácidos. E proteína é uma molécula enorme formada a partir de 101 aminoácidos
em diante. Para fazer uma analogia, imaginem que o monômero, tá? Vamos comparar ele a uma pérola. O peptídeo é um colar de pérolas. É um colar, vou fazer até de forma diferente, é uma pulseira de pérola, tá? Porque tem uma dimensão menor. Já uma proteína é uma sequência enorme, tá? De aminoácidos unidos. Então, nós temos o aminoácido, o peptídeo é um conjunto de aminoácidos, só que um número menor, e a proteína, ela tem vários, tá? Então, aqui eu coloquei a proteína filamentosa, um trechinho dela aqui ampliado. Então, ó, tem um aminoácido, o outro, e assim por diante. Imagina que isso aqui é extenso. Então, a proteína é uma molécula formada por muitos aminoácidos unidos, através de ligações peptídicas. E as proteínas também podem ser definidas como moléculas que revelam a nossa informação genética, tá? Ou seja, que traz informações de como estão os nossos genes, o nosso código genético, a nossa herança genética. Elas são a expressão dessa informação que nós trazemos, né, pela combinação dos genes dos nossos pais. Então, o DNA, ele sofre um processo conhecido como transcrição. E aí nós temos a formação do RNA mensageiro, que é a cópia do DNA, tá? E esse RNA, a partir do processo conhecido como tradução, permite a produção, a síntese das nossas proteínas, tá? Então aqui vocês podem ver uma figura que mostra a fita de DNA, que ela é dupla, a RNA polimerase é uma enzima importante que está lá no núcleo, que vai fazer, né, dar início ao processo chamado de transcrição, onde ocorre o pareamento, tá? E vai fazer essa leitura complementar, colocando bases nitrogenadas, né, nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares para formar o nosso RNA mensageiro, ou pré-RNA mensageiro, ou RNA heterogêneo. Esse RNA vai passar por um processo onde vai ser processado. Esse processamento pode ser chamado de splicing, quando o RNA mensageiro tem regiões de introns e exons. E esse RNA mensageiro, ao ser processado, vai dar origem ao RNA maduro, tá? E a partir do RNA maduro ocorre o processo conhecido como tradução, aonde a estrutura, nós temos o ribossomo, né? Subunidade menor e subunidade maior, o RNA transportador transporta aminoácido e ele vai trazendo de acordo com a combinação entre o RNA transportador e o RNA mensageiro. Ele vai trazendo os aminoácidos específicos. E a sequência, cada bolinha dessa aqui é um aminoácido que vem numa ordem, tá? Que estão todos pintados da mesma cor. Mas tudo depende do quê? Depende da informação genética que está aqui no RNA mensageiro, que é cópia do DNA. Então, aqui só para vocês observarem, aqui eu tenho um RNA transportador que está trazendo um aminoácido chamado serina. E aqui um aminoácido que está trazendo outro aminoácido, tá? A tirosina. Então, aqui eu tenho no transportador o anticódon, que é uma trinca, e aqui o códon no RNA mensageiro, tá? Que também é uma trinca. Então, tem que ter o pareamento aqui de acordo com a associação específica. Uracila pareia com adenina, citosina com guanina, adenina com uracila e assim por diante, igual vocês vão ou estão estudando em genética. Só para ilustrar esse processo, eu trouxe aqui um vídeo para nós estarmos observando. Então, nós temos aqui uma célula, tá? Essa célula nós vamos ter uma visão interna dela. Então, nós estamos vendo aqui as organelas, tá? Nós vamos chegar ao núcleo da célula, que é separado, né? Então, o material genético tá lá dentro do interior do núcleo, que é o cromossomo, que é formado por DNA e proteínas. Essa molécula de DNA, ela está associada a proteínas que são conhecidas como histonas e tem um enovelamento, né? Então, nós temos um ácido nucleico envolvendo essa histona.
Quando nós observamos só a nossa fita de DNA, né, que é uma fita dupla, nós sabemos que tem esses pareamentos. Para haver a formação do RNA mensageiro, a RNA polimerase, que é uma enzima de natureza proteica, ela abre a fita e permite com que nucleotídeos vão sendo ligados, né, de forma complementar com o DNA e também unidos uns aos outros para gerar uma fita, tá? E essa fita produzida chama RNA mensageiro, tá? Aqui não tá mostrando essa questão do processamento do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele não fica no núcleo, tá? Aqui, ó, mostrou essa retirada de um determinado trecho do RNA mensageiro para formar o RNA mensageiro maduro, que agora sim está saindo do núcleo. Uma vez esse RNA mensageiro chegando ao citoplasma, tá? Vai se associar a ribossomos, tá? Subunidade maior e menor, ou também ao retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos. E aí nós temos aqui, ó, o RNA transportador, que vai estar na sua estrutura, na sua composição, o aminoácido. Esse RNA transportador, ele vai se associar, né, por complementariedade, às bases nitrogenadas lá do RNA mensageiro. E aí, aqui na parte superior, que vai mostrar agora, nós temos que essas bolinhas são os aminoácidos que estavam chegando aqui, ó, sendo trazidos pelo RNA transportador. E um aminoácido vai se ligando ao outro e formando um filamento. Esse filamento aqui, ele está esticado, mas nós vamos observar que ele vai se enovelar agora, tá? E esse enovelamento é importante porque a proteína tem uma estrutura, uma anatomia que é chamado conformação nativa, que é justamente a forma em que a proteína tem atividade biológica. Podemos então, agora que nós já falamos que as moléculas proteicas são a forma de se expressar nosso código genético, né? É a molécula que vai agir, é a molécula que vai exercer a sua função, tá? Porque ela foi produzida a partir de uma cópia de uma molécula mais inerte. Então, é a proteína que vai exercer funções, N funções. As proteínas é um grupo bastante diversificado de moléculas. Mas nós temos que só realçar que alterações no DNA podem afetar a proteína em questão. Então, nós temos gene para produção de insulina, nós temos gene para produção das proteínas chamadas canais de cálcio, gene para produção da miosina, nós temos genes específicos para produção de várias proteínas. E qualquer alteração que tenha no DNA vai gerar um RNA mensageiro modificado, que por sua vez vai gerar uma proteína alterada. E essa proteína que vai ter um ou outro aminoácido, né, diferente do que deveria ter, porque a alteração está lá no DNA, isso pode reduzir ou abolir a atividade biológica da proteína, tá? Alguns efeitos são maiores e outros são menores. Tudo depende da intensidade que vai provocar. Aqui eu separei, né, os efeitos menores, eu coloquei um assunto chamado intolerância ao álcool. Não é que os efeitos que o álcool vai ter numa pessoa que tem intolerância ao álcool sejam efeitos menores, não. O que eu quero dizer é que a pessoa que tem intolerância ao álcool, a partir do momento que ela percebe isso, ela vai evitar esse álcool. Então, os efeitos passam a ser menores. Agora, no caso da anemia falciforme, que eu classifiquei como efeitos maiores, aqui independe da pessoa beber, né, alguma coisa, como é o caso do álcool. O álcool você vive sem. Agora, aqui não. Os efeitos são maiores porque isso aqui não vai ter, não é só você deixar de comer alguma coisa que você vai ficar bem de saúde, tá? É nesse sentido que eu classifiquei como efeitos menores e efeitos maiores. Então, vamos falar dos efeitos menores. Um exemplo é a intolerância ao álcool. Eu vou passar uns 2 links de vídeos que eu encontrei no YouTube para quem quiser saber um pouquinho mais, tá? A intolerância ao álcool, ela acontece por uma alteração genética, tá? Que algumas pessoas possuem, principalmente os orientais. Essas pessoas, elas devem ter restrição
no uso do álcool, tá? Das bebidas alcoólicas. Uma vez que o nosso organismo ele está preparado com enzimas internas que são conhecidas como álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase. As pessoas que têm intolerância ao álcool, elas têm uma alteração genética aonde esta proteína chamada aldeído desidrogenase, que é uma proteína com função enzimática, ela vai estar sendo produzida em menor quantidade. Então, isso vai prejudicar o processamento que o etanol passa dentro das nossas células, mais precisamente dentro do fígado. Então, essas duas proteínas aqui, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, são proteínas com função enzimática ou catalítica, que vão metabolizar o etanol ingerido. Então, o etanol, quando ele é ingerido, ele sofre a ação dessa proteína e se transforma em acetaldeído. Numa pessoa que não tem essa alteração no DNA, esse acetaldeído vai se transformar em acetato e vai continuar o processo. Não é que o álcool não tem efeitos colaterais, tem, mas nós temos duas enzimas que ajudam nesse processamento. No entanto, nos orientais e em algumas outras pessoas, né, devido à miscigenação, existem situações onde a alteração genética para a produção da proteína chamada aldeído desidrogenase está reduzida. Então, esse acetaldeído não vai ser transformado em acetato. E ele é tão tóxico, tá? Quando o etanol. Então, esse acetaldeído, ele é mais tóxico que o etanol. E ele em si, quando ele não é transformado em acetato, a sua concentração mais elevada nessas pessoas vai causar de uma forma mais rápida vermelhidão facial, né? Fica ruborizada a pessoa, cefaleia, taquicardia, tonturas e náuseas, que são os sintomas, né, de uma pessoa que bebeu um pouquinho a mais, tá? Essas pessoas, os orientais, em virtude dessa intolerância ao álcool, não são todos, tá, pessoal? Tem questões genéticas envolvidas, mas a maioria são, tá? A intolerância ao álcool gera um menor risco de alcoolismo nessas pessoas, né? Justamente por elas saberem dos efeitos, elas sentirem esses efeitos com uma quantidade menor de álcool, de bebida ingerida, eles já têm, vamos dizer assim, eles bebem, mas bebem numa quantidade menor. Então, o risco de alcoolismo nessas pessoas é reduzido, tá? Segundo o trabalho aqui apresentado. Já efeitos maiores, aqui eu coloquei a anemia falciforme, que é um exemplo clássico, tá? Então, a anemia falciforme, mais uma vez, nós voltamos a falar da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está lá no citoplasma das hemácias, que são proteínas do sangue, tá? Que transportam oxigênio no sangue. E é justamente a hemoglobina que ajuda na fixação do oxigênio, tá? Ela tem mais de 500 aminoácidos e a troca de um aminoácido é suficiente para provocar uma doença conhecida como anemia falciforme. Então, nós temos aqui, ó, na hemoglobina normal, GAG, aí vem o ácido glutâmico. Já na hemoglobina alterada, que nós conhecemos como hemoglobina S, ao invés de GAG, tem CTG. Então, houve a troca aqui de duas bases nitrogenadas, tá? Então, ao invés de vir um ácido glutâmico, vem um aminoácido chamado valina. E a troca de um único aminoácido faz uma alteração enorme, porque ao invés da hemácia ficar redonda, né, na sua forma arredondada, ela vai ficar na forma de foice, afilada, tá? E o que acontece? Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é o seguinte: nós sabemos que as hemácias, por esse formato arredondado, ela tem uma flexibilidade em passar por capilares, né? Vasos sanguíneos de menor diâmetro. Já as hemácias falcizadas, elas não têm essa facilidade de passar nos locais mais estreitos. Então vem uma, não passa, a próxima, e isso vai prejudicar o fluxo sanguíneo, gerando um bloqueio. Então, o local que deveria receber aqui o oxigênio e os nutrientes vão ficar prejudicados, tá? No passado, isso trazia um prejuízo muito maior.
No entanto, os indivíduos que têm traço falcêmico, tá? Eles têm uma expectativa de vida, uma qualidade de vida melhor quando eles fazem o tratamento desde o início, tá? Com uma equipe multidisciplinar. Então, tem a questão de alimentos, tem a questão de medicamentos e vitaminas que são usadas para o tratamento de indivíduos com anemia falciforme. Bem, então, proteínas, vocês já viram que eu citei o nome de algumas aqui, né? E existem vários tipos. E aqui eu tenho uma tabela com características moleculares de algumas proteínas. Então, aqui está o nome dessas proteínas, aqui entre parênteses está o local de onde veio, ó, hemoglobina humana. Eu falei para vocês que tinha mais de 500 aminoácidos, são 574 aminoácidos certinho, tá? E ela tem uma massa molecular, de 64.500. Nós temos proteínas menores, como essa aqui que tem 104 aminoácidos. Ela chama citocromo C, ela tem 13.000. Assim como existem proteínas enormes, tá? Que tem, olha a quantidade aqui, mais de 26.000 aminoácidos unidos. Então, é proteína com funções diferentes, exercendo aqui, ó, a mioglobina é uma proteína que armazena oxigênio, tá? Presente no músculo. A lisozima é uma proteína presente na clara do ovo, mas nós também temos lisozima na nossa lágrima, lisozima no leite, lisozima naquele cerume do ouvido, aquela cera do ouvido, o nome correto é cerume. Tem lisozima lá. Essa proteína chamada lisozima, seja na clara do ovo, da lágrima ou na cera do ouvido, ela tem a propriedade de agir sobre parede celular de bactérias. Então é como se fosse um antibiótico natural que nós temos na nossa lágrima, que está lá na clara do ovo para proteger, porque a clara do ovo é riquíssima em proteína, então a bactéria iria proliferar ali. Então tem ali uma substância que vai degradar a parede celular de bactérias, tá? Bem, pessoal, então, nesse primeiro momento, nós vimos o conceito de proteínas, que são macromoléculas biológicas com diversas funções que podem estar tanto dentro da célula, quanto fora da célula, quanto na membrana. E essas proteínas são formadas a partir da expressão dos nossos genes, tá? Se tiver alteração lá, vai formar uma proteína alterada, modificada, que pode perder a sua função ou desempenhar uma função não adequada, tá? E essas proteínas são formadas por aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. Portanto, agora vamos para o próximo assunto, tá? Assista o conteúdo 2.1, aminoácidos.